vez. Ei, glória a Deus. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Vamos ficar de pé. A graça e a paz. Amém? Que bênção. Baixa pouca coisa aí da parte da frente. Aqui para mim tá bom o retorno, tá? Não tira o meu retorno. Tá bom. Então nós conversamos. Sejam bem-vindos à casa de Deus. Que você possa nesse momento, que hoje nós temos culto de Santa Ceia do Senhor, que nessa noite você possa deixar Deus falar o teu coração. Não tire a tua atenção de nada, não tire esse momento que você vai passar com Deus, deixa Ele falar, deixa Ele encharcar a tua alma, deixa Ele encharcar o centro do teu coração com a vontade dEle, que nós possamos estar preparados para receber o que Deus tem para derramar. Amém? Glória a Deus. Então abre a tua Bíblia para nós darmos início aqui, uma mesa está preparada. Isaías 55, 8. Isaías 55, 8 está na tela. Para quem ainda não trouxe a Bíblia, para quem ainda não achou, Isaías está na Bíblia aí, tá? Gênesis, Apocalipse, mais ou menos ali, acredito que no meio da Bíblia. Ajudei, não? Glória a Deus. Isaías 55, 8 diz assim, ó, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Continua no 9. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. 10. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. A palavra de Deus não volta vazia da tua vida. Alguma coisa a palavra vai movimentar na tua vida, na tua casa, na tua família. Alguma coisa vai modificar, alguma coisa vai tocar. Eu lembro quando eu aceitei Jesus pela primeira vez, que eu fui meio que forçado a barra, e Deus usou a vida do pastor para insistir naquela noite. E eu era o único que não era da congregação. Eu estava visitando e todos sabiam que a congregação era pequena. E todos olhavam para mim e eu disse assim, eu vou ter que ir lá para frente aceitar Jesus. E eu fui. Cheguei lá, Deus mudou minha vida. Eu não queria ir, mas eu fui. E Deus tinha um propósito. A palavra de Deus não volta vazia. Você não está aqui nessa noite porque você quis vir. O Espírito Santo preparou você para vir. Aí vem na pena, vou lá no culto. Não, o Espírito Santo está despertando em você algo para você vir. Porque Deus quer falar com você nessa noite. Assim como Deus está falando na minha vida, Deus está falando na tua vida também. Então que você esteja nessa noite preparado para receber o que Deus tem para derramar aqui. Não se arde. Se desarme nessa noite, entrega para Deus que você tem que entregar e confie. O resto Ele vai fazer na tua vida. Alguma coisa Ele vai movimentar na tua área, da tua vida nessa noite. Temos tantas pessoas aqui, uma é diferente da outra, e cada área da vida será manifesto o poder e a glória de Deus, conforme a sua palavra manifestada nesse coração. Esteja pronto para receber. Que você possa aproveitar nesse momento e adorar o Senhor realmente, entregar ao Senhor realmente. Na hora da palavra, prestar atenção e receber a palavra com amor. E você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida nessa noite. Amém. Feche os teus olhos, quero convidar você a orar nesse momento com o pastor. Você que está aqui, feche os teus olhos. Nós apagamos as luzes para que você se sinta
sinta mais à vontade, fique tranquilo, que Deus vai estar falando ao teu coração. Vamos orar? Pai, nós oramos a Ti nesta noite pedindo o discernimento do Teu Espírito Santo. Que a Tua vontade esteja em nosso meio, ó Pai, e que esse lugar seja pequeno para tamanho a Tua glória. Pai, nós pedimos a Ti, dirige a Tua palavra em nossos corações nessa noite, quebra as barreiras, ó Pai. Há uma mesa preparada nessa noite, a santa ceia do Senhor, e nós pedimos ao Senhor, venha discernir esse tempo, venha discernir esse momento, ó Pai. Abençoe, Pai, as famílias aqui representadas, as famílias, Pai, que nos avisaram que estariam viajando, Senhor, mas estão online assistindo. Que o Senhor abençoe, Pai, as famílias que estão pela internet. Que o Senhor abençoe a cada lar, a cada casa aqui representada, ó Pai, nesta noite. E que a Tua palavra, Pai, com certeza não voltará vazia desta família, mas vai ao encontro da necessidade desta casa, da restituição, dos resgates, do perdão, da misericórdia, da alegria. A Tua palavra não volta vazia. Pai, eu entrego nas Tuas mãos. Espírito Santo de Deus, move esse ambiente. Toca, Jesus, desde quem fica na porta até quem está aqui em cima, Senhor. Toca os Teus filhos nessa noite, aonde precisar restaurar o lar, restaura, Jesus. Aonde precisar curar, cura, Jesus. O Senhor tem liberdade nessa casa. O Senhor tem liberdade neste lugar, ó Pai. E nós entregamos inteiramente a Ti, Jesus, porque confiamos que Tu és Salvador dessa igreja. Pedimos ao Senhor que abençoe, Pai, e receba os louvores que vão ser colocados nesse momento para o Senhor, Pai. Toda adoração feita nesse ambiente é para Ti, Jesus. É para adorar o Teu nome. É para engrandecer a Tua presença neste lugar, ó Pai. E já Te agradecemos, Senhor, pela Tua vontade, pela direção do Teu Espírito Santo quando abrir essa casa. Já pedimos a Tua bênção sobre as pessoas que não podem vir até a Tua casa. As pessoas que estão adoentadas, Senhor, estão num leito de cama, ó Pai, visita nessa noite. Quem sabe estão com depressão em casa, Pai. Por isso coloca as Tuas mãos nessa noite, Jesus. Nós pedimos ao Senhor que traga a Tua cura sobre as vidas das pessoas que não conseguiram chegar até essa casa, ó Pai. Decorrente alguma situação, algum problema, Jesus. Envia anjos nessa casa, ó Pai. Que no nome de Jesus Cristo, Espírito Santo, venha sobre esse lugar, Pai. E coloque o Teu mover. Que as vidas sejam tocadas, Pai, de uma maneira sobrenatural, de uma maneira fantástica, maravilhosa, ó Pai. Senhor, enche os nossos corações nessa noite de alegria. Nós não queremos sair daqui da mesma maneira que entramos, mas nós queremos ser cheios do Teu poder e da Tua graça. Pai, começa a usar desde uma criança até um ancião. Começa a manifestar a Tua glória de poder no nosso meio. Começa a restaurar esse lar, Pai. Começa a restaurar esse laço. Começa a restaurar essa aliança. Começa a restaurar esse ministério. Nós pedimos a Ti, Jesus, porque Tu tens todo o poder, Tu tens toda a glória. É manifesta em Ti, ó Pai. E nós dependemos da Tua vontade. Nós dependemos da Tua palavra. Nós dependemos do Senhor, ó Pai. Então, Senhor, toma conta desse ambiente nessa noite. No nome de Jesus Cristo. Começa a restaurar essa noite. Começa, Pai, a entregar os dons ministeriais. Começa, ó Deus, a levantar novamente este filho, esta filha no Teu altar. Pai, abençoa o bairro do Caminho Novo. Abençoa nossos queridos vizinhos. Abençoa as famílias que moram no bairro do Caminho Novo, ó Pai. Senhor, alcança, Pai, agora todos que estão nesse bairro. Seja as ruas, os becos, as casas, ó Pai. Que Teu Espírito Santo venha visitar nesta noite. Aonde estiver alguém chorando, Pai, abraça. Aonde estiver alguém querendo desistir, Pai, ergue. Mas não deixe o bairro do Caminho Novo a mesma situação que está nessa noite. Oh, Jesus, começa a movimentar a Tua graça em nosso meio. Começa, Jesus, a curar onde precisa cura. Oh, Jesus, começa a tocar onde precisa ser tocado, Senhor. Mas nós queremos ser cheios de Ti nessa noite. Nós queremos sair daqui transformados, lavados, curados, ó Pai. Quando as crianças foram para culto infantil, toca nessas crianças maravilhosamente. Toca na profecia
professora para ensinar profundamente, mas Pai, fala a tua igreja nessa noite, começa a conduzir a tua igreja à salvação, começa a conduzir a tua igreja à transformação de vida. Oh Pai, a propósito do Senhor nesse lugar, a propósito do Senhor nessa família, Jesus, o teu Espírito trouxe a todos aqui. Então, Senhor, há liberdade para o Senhor falar, há liberdade nesse ambiente, ó Pai. Nós queremos já repreender toda ação diabólica, toda ação contrária, todo pensamento contrário, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós repreendemos agora e pedimos ao Senhor a tua bênção em nosso meio, em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas para Ele e comece a adorar Ele com alegria. Yeshua.
Que nos lava
É através do sangue dele que estamos aqui nessa noite. É através da morte na cruz que hoje podemos fazer esse memorial, que nós podemos ter a salvação. Mas quando o Senhor subiu aos céus, lá em Mateus está escrito que Ele voltaria. Ele deixou essa promessa para a gente. Nós não estamos aqui perdendo o nosso tempo de um domingo à noite, onde a gente podia simplesmente estar em casa, se preparando, descansando para amanhã voltar a trabalhar. Nós estamos aqui porque a gente crê na promessa deixada pelo Senhor. Que Ele foi. Ele deixou o Espírito Santo aqui, mas Ele vai voltar para buscar a igreja. E se você faz parte dessa igreja que um dia vai cantar tão bonito lá no céu, exalte o Senhor. Louve ao Senhor, fala para Ele: Senhor, Tu é a minha luz, Tu é a minha salvação. Se não fosse por Ti, eu não estaria aqui essa noite. Se não fosse por Ti, talvez estaria tão afogado no pecado, tão longe da Tua presença, que eu não saberia nem quem sou, mas eu exalto o Senhor. Aleluia. Louvamos a Ti, Pai. Te adoramos, Pai. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tá linda, igreja. Tu és digno de louvor. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, exaltado seja Teu nome, Pai, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aleluia. A minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás.
Vem logo, Jesus. Glória a Deus. Maravilhoso, né? Que bom. Sejam bem-vindos à casa do Senhor. As crianças podem vir à frente. Isso, nós temos o culto infantil agora, a professora Carol. Carolzinha, está aqui. Invista nas crianças, irmãos. Invista nas crianças. Tem um grupo das mães lá, né? Continua aí naquele grupo, né? Então, falo depois com a Nicole. Levanta tua mão assim, Nicole. Isso. A Nicole, ela dirige o culto infantil, né? Hoje a professora Carol, mas ela que está na direção das crianças. Converse com ela. Você gostaria de ajudar? Você gostaria de cooperar com alguma coisa, né? Então, você sempre pode ajudar em alguma coisa. Invista nas crianças da igreja, irmãos. Teu filho está aqui, ele está bem cuidado. Amém? Você que não conhece ainda a salinha das crianças, peça para o colaborador levar você até lá, mãe, ou levar você até lá, pai. Vai conhecer. Pode ser até durante o culto. Você quer ver onde é que estão as crianças? Pode ir lá, não tem problema, tá? Está tudo bem organizadinho lá, tudo bem alinhado para receber você. Vamos orar então. Levanta as mãos aqui para a criança. Vamos pedir a bênção do Senhor sobre esses futuros pastores, missionários, evangelistas. Glória a Deus, Jesus. Pai, nós pedimos a tua bênção, a direção do teu Espírito Santo. Venha sobre a vida dessas crianças, ó Pai. Pedimos ao Senhor que retire toda a enfermidade. Coloque, Senhor, as tuas bênçãos sobre essas crianças. Coloque, Deus, saúde sobre essas vidas, ó Pai. Pedimos ao Senhor que dê o discernimento da tua palavra nessa noite, que eles possam compreender o que o Senhor vai falar no coração deles. Pai, abençoa a professora Carol, abençoe ela na instrução, dê graça a ela, sabedoria como o Senhor já tem dado, no nome de Jesus. Amém. Pode seguir as crianças sem correr, tá? Para ninguém se machucar. Amém? Glória a Deus. Sejam bem-vindos à casa do Senhor. Que Deus abençoe a vida de cada um que está aqui. Hoje pela manhã estivemos lá na igreja sede, trazendo uma palavra lá também foi culto de Santa Ceia. Tem culto domingo às 9 horas da manhã, na igreja sede de São José. E tem culto à noite também, às 19h30. Aqui começa um pouco mais cedo, às 19h. Lá às 19h30. E fomos lá pela manhã trazer uma palavra. E foi maravilhoso, irmãos. Foi algo assim surreal. Tomamos um café, almoçamos lá, e foi maravilhoso. E não vai ser diferente nessa noite aqui, amém? Então abre a tua palavra aí em Atos capítulo 16, versículo 6. Eu estou na revista atualizada aqui. Não estou entendendo, oi? Atos capítulo 16, versículo 6. Eu tenho que aprender a fazer um curso. Quem sabe o curso de ler lábio? Existe curso para isso? Por favor, alguém me direciona um telefone aí que é urgente, porque está difícil de eu ler lábio. Eles ficam assim, o que é? Leitura labial. Leitura labial, isso, irmão, me ajuda. Procura aí para mim um curso, eu quero fazer. Bem? Você tem um amigo da leitura labial aí, fala, pastor. Precisa aprender, urgente. Atos capítulo 16, versículo 6. Todos abriram, está na tela, está na revista atualizada aqui, tá? De repente a sua versão um pouquinho diferente, mas ao mesmo sentido, amém? E percorrendo a região frígido-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Amém? Fecha os teus olhos aí. Espírito Santo nos ajuda nessa noite.
Peça ao Senhor que retire do nosso coração, que nos impede de ouvir e compreender a Tua palavra. Senhor, discerne esse momento no nosso coração. No nome de Jesus Cristo nós te pedimos. Amém. Pode sentar. Surpreenderam aqui com uma aguinha com gás. Deve ser sorrisal, né? Mas eu gosto, mas a aguinha com gás é bom. Irmãos, eu quero falar um pouquinho a respeito aqui nessa noite sobre o propósito de Deus na nossa vida. Eu quero ver se consigo passar aquilo que está no meu coração aqui a respeito de propósito. O caminho de um propósito certo, né? Nós estamos trilhando um caminho que é o caminho de Jesus, né? Nós estamos andando com Cristo e é um propósito que não tem erro, é um propósito certo. O caminho com Cristo é um propósito certo. O que Ele vai agir na nossa vida, o que Ele tem de propósito na nossa vida é certo, vai acontecer. De uma maneira ou de outra, vai acontecer. A não ser que eu não queira. A não ser que eu não queira Jesus na minha vida, a não ser que eu não queira caminhar o propósito de Deus. Mas se eu estiver disposto a caminhar com Cristo, eu estarei sobre um propósito na direção dele. Isso eu não vou escapar nunca. Isso não tem como fugir. Paulo e Barnabé discutiram. Nós lemos aqui 16:6. Se você ver um pouquinho antes, a partir do versículo 36 ali antes, Atos 15:36, não precisa abrir, mas eu vou dar uma breve explicada aqui. Paulo e Barnabé discutiram. Por quê? Paulo não quis levar João Marcos. João Marcos, lá no capítulo 13 de Atos capítulo 13, versículo 13, você vai ler a respeito disso. Marcos foi para Jerusalém, não quis seguir com Paulo e nem com Barnabé na época. Aí o que aconteceu? Barnabé queria chamar Marcos e falou para Paulo. E Paulo disse: ó, Marcos, eu não quero. Por que ele falou que eu não quero? Porque Paulo ficou com medo de Marcos, no meio do caminho, abandonar eles de novo. Então, como ele estava indo com algo muito sério, ele tinha que levar pessoas que estavam realmente no propósito para caminhar com Paulo e nas divergências que iam acontecer, não desistir. Irmãos, muitas vezes uma pessoa está na direção de Deus. Toda pessoa que está na direção de Deus, no propósito de Deus, e ouve falar do Espírito Santo na palavra de Deus, sabe o que está fazendo e a direção que está tomando. Porque pode ver, e você pode até medir uma pessoa que toma decisões na direção de Deus. Nunca é uma decisão para o seu próprio ego. Nunca é uma decisão para o seu próprio querer. Nunca é uma decisão porque a pessoa quer tomar a decisão, não, porque é necessidade do reino de Deus tomar decisões em cima de um propósito que Deus quer. O problema é que muitas vezes nós não queremos passar por decisões difíceis. Nós não queremos passar por divergências na nossa vida. Às vezes eu estou num casamento e eu não quero nunca passar por divergência com a minha esposa ou com o marido. Eu nunca quero passar por divergência com o filho. Só que é necessário, debaixo de um propósito de Deus, passar por divergências. Nós vamos ter que passar por dificuldades, divergências no meio do caminhar com Cristo. É necessário, tanto para a igreja crescer, quanto para eu e você crescermos dentro da nossa casa. Se nós que buscamos a Deus não passarmos por divergências, não vamos crescer, vamos nos tornar filhos mimados no Evangelho de Cristo. Recebemos tudo de mão beijada. Não lutamos para requerer o que Deus gostaria que nós requeremos, que Deus gostaria que nós lutássemos. Muitas vezes ficamos onde estamos porque nós esperamos viver só o bom do Evangelho, mas a profundidade da divergência que muitas vezes Deus quer mexer, nós não queremos. Paulo e Barnabé brigaram. E agora? Barnabé pegou Marco e foi. E Paulo pegou Silas. Logo à frente da caminhada pegou Timóteo. Se você ver ali no capítulo 16 diante, depois você vem em casa para pegar todo esse contexto aí. Nós temos um horário, eu tenho que me conter aqui, senão eu não pegava detalhes aqui. Aí ele pega Silas, Paulo pega Silas, pega Timóteo lá na frente e vai pregar o Evangelho.
muitas vezes é necessário que há divergências na nossa vida. Por quê? Se não há divergência, não crescemos. Está tudo certinho, tem que ter divergência. Dentro da minha casa estou buscando a Deus, todo mundo aceitando, todo mundo de boa. Mas é o momento que você se aprofunda na palavra, que você nega algo que é terreno, já começa a luta. Já começa a negar. Olha, está indo muito à igreja, está lendo muito Bíblia, tu vai enlouquecer. Está orando demais. O que é ruim tudo isso para a nossa vida? Já paramos para pensar, é ruim vir à igreja? É ruim ler a Bíblia demais? É ruim orar demais? É ruim consagrar a vida? É ruim jejuar? É ruim estar debaixo da bênção? Isso não é ruim, só que o que está em nós está sendo maior, nós compreendemos. Quem não está caminhando com Cristo jamais vai compreender o que Deus está incendiando no teu coração. O que Deus incendeia no teu coração, ninguém vai compreender, só você e Deus. Só que o que está ao teu redor tem que ser encharcado por essa glória. Você não pode deixar de encharcar as pessoas com a posição de vida debaixo do propósito de Deus na tua vida. Você tem que encharcar o meio em que você está. Você não tem que se dobrar ao que está acontecendo, mas o que está acontecendo tem que se dobrar ao Deus que você serve. Dentro de casa, quem tem que render não é você. Ah, pastor, eu vou brigar. Não estou falando para brigar. Estou falando para viver Cristo na tua vida. Viver Cristo é diferente de brigar. Divergência vai ter, mas você tem que viver Jesus na tua vida. Viver o Jesus, Ele vai curar toda a tua casa, vai sarar toda a tua vida. Isso não tem saída, Ele vai fazer. Só que eu preciso ter uma vida com Deus dentro da minha casa. A divergência, a briga com o marido, a briga com a esposa, a briga com o filho, a briga dentro da igreja, a divergência vai acontecer para que ambos cresçam. De quê? De maneiras diferentes. Barnabé foi para um lado, Paulo foi para outro. Barnabé se desviou? Não. Foi pregar o Evangelho. Porque ali foi uma divergência eclesiástica. Foi uma divergência administrativa. Paulo não queria, Barnabé queria. Eu não quero ir, eu vou com o mar. Amém. Então prega o Evangelho em outro lugar. Amém. Depois lá na frente, se você for estudar e ler, Paulo manda chamar João Marcos porque é o último ministério. Paulo viu que aquele momento era para chamar João Marcos, porque Paulo estava na direção do Espírito Santo. Barnabé não estava? Não totalmente. Aí vocês vão ver desenrolar na história aqui hoje que Paulo estava na direção do Espírito para não levar Marcos naquele momento. Porque Marcos já havia desistido e Paulo disse, vai desistir de novo. E para onde eu vou, tem que estar forte. Para onde eu vou caminhar, tem que estar de pé. Para onde eu vou caminhar, tem que ter profundidade na palavra. Porque se não tem, vai pular fora. Se não tem vida com Deus, vai sair. Há divergência dentro da tua casa, dentro da igreja, em todo lugar que você anda, é necessária, porque o mundo te odeia. O mundo não quer conserto com Deus. O mundo não quer negar o pecado. O mundo quer contar de qualquer maneira o Evangelho. Mas nós queremos a verdade do Evangelho impregnada na nossa vida de uma maneira sobrenatural. Por isso que muitas pessoas não vão querer aceitar o Evangelho que você serve. A verdade que você anda. O caráter que você tem. Muitos vão ficar incomodados. Só que você tem que andar na direção e na dispensação do Espírito de Deus. Paulo na direção disse, não quero Marcos. Barnabé, pega Marcos e vai. Eu vou seguir aqui, ó. E seguiu Marcos, seguiu Silas e seguiu Timóteo. Agora entende. Eles foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar onde? Na Ásia. Impedidos pelo Espírito Santo de pregar na Ásia, tentaram, a palavra diz que tentaram ir para Bitínia, tentaram. Mas o Espírito de Jesus não permitiu novamente, não permitiu, nem na Ásia nem na Bitínia. Então o Espírito Santo estava guiando Paulo para um propósito. Deus está guiando você para um propósito. A divergência na tua vida tem que acontecer, não fuja dela. Resolva. Em frente. Ah, pastor, o casamento ficou difícil porque eu sirvo a Deus, estou na igreja, estou servindo. Em frente. Você está servindo a quem pode mudar a tua casa. Se você parar, o que vai acontecer? A tua casa não será transformada. Mas se você continuar, Deus pode transformar toda a tua casa. Não desista.
Pastor, eu vou brigar? Não, tenha sabedoria. O Espírito de Deus traz sabedoria e discernimento para todo aquele que ouve a voz dele. Qual é o fruto do Espírito? Bondade, benignidade, temperança. O que mais? Amor, mansidão, domínio próprio. Se você tem um fruto do Espírito, você consegue discernir dentro da tua casa o que fazer em momentos em que vai ter um problema. Ganhe com Deus na sabedoria e na graça dele. É necessário que haja divergência na vida para que você cresça. Olha só, preste atenção. Procure ouvir a voz de Deus em todo momento. Ouvir a voz de Deus. Muitas vezes nós queremos ouvir a nossa vontade. Sabe o que é? Nós ouvimos da certa forma, da seguinte maneira: olha, se eu quero ter algo é de Deus. Nem sempre é de Deus. Eu sempre ensino aqui, vou sempre repetir para a igreja frisar e aprender bem. Nem sempre o que você quer é o propósito de Deus. Vou repetir, né? Os professores que falam 3 vezes para gravar, né? Nem sempre o que eu quero é propósito de Deus, é vontade de Deus. Muitas vezes a vontade de Deus, o propósito de Deus está contrário à minha vontade. Ah, pastor, eu quero comprar um carro zero, é de Deus. É de Deus, tu fique feliz, é de Deus. Mas de repente dá tudo errado, você não consegue comprar. Aí você vai dizer: o diabo tem não, o diabo, ele não quer agora. Se você serve a Deus, o diabo está agindo na tua vida, ele não pode. Você repreende Satanás, se é ele, mas Deus você não pode repreender. Então há um propósito que está acontecendo na tua vida. Mas quando eu quis tirar o meu carro, deu tudo errado lá. E quando era no tempo de Deus que eu fui lá, que eu não tinha nem como mostrar que eu tenho um salário, na época eu estava trabalhando por conta, nem demonstrativo eu tinha. Eu cheguei lá, fiz a minha ficha, passou. Quando eu estava voltando para casa, me ligaram: ó, o carro está aqui prontinho te esperando. Isso não é mínimo. Comprei financiado, tá? Na época, 48 vezes, não comprei a vista não. Dei uma entradinha lá e comprei 48 vezes, irmão. Eu trabalho, né? Tem direito. Então, irmão, nós temos que saber que há um propósito em tudo que Deus está fazendo na minha e na sua vida. Às vezes nós deixamos de ouvir a voz do Espírito Santo, ouvindo que nós temos sentimento. Nosso sentimento está pulsando mais alto, vai pulsando mais forte do que Deus falando. Eu tenho que saber, será que Deus quer? Será que é o tempo de Deus? Irmãos, quando Deus está no controle, tudo se encaixa. Sabe as peças de quebra-cabeça, quando você vai encaixando e achando as peças certinhas? Quem já montou quebra-cabeça aqui? Quem não montou tem que montar, é uma terapia, tá? Eu já montei muito quebra-cabeça, tá? E quanto maior, mais desafio. Aí pede para os teus filhos baralhar bastante assim e monta com eles, tá? É bem divertido. Não tive a oportunidade de fazer com a minha filha por tempo, né? Mas eu já montei muito quebra-cabeça. Irmãos, quando Deus está no propósito, quando Deus está no controle, quando é para acontecer, todas as peças vão se encaixando uma atrás da outra na tua vida. Você toma uma decisão, dá certo. Você toma outra decisão, meio contrário lá, mas vai lá, Deus encaixa, dá certo. E você não precisa se preocupar com mais nada. Enquanto não está debaixo do propósito, e você tenta daqui, e você tenta um amigo lá, e você corre para fulano, você corre para cima, não dá nada certo. Nada dá certo, porque não é o tempo de Deus. Então, quando você está fazendo muito esforço teu, que, pastor, eu tenho que conseguir, tá, tu tem que conseguir, mas Deus quer isso na tua vida, então para um pouco, repense, ore, espere. De repente Deus não quer te entregar agora. Calma, você já tentou de tudo, não conseguiu, calma, respira, Deus vai te entregar, calma. Descansa. Descansa nele. Deus tem prazer de conceder o desejo do teu coração. Tudo se encaixa na hora certa. Olha só, no versículo 12, Paulo chega até Filipos, uma cidade da Macedônia, tá? Ele pega Silas, pega Timóteo, se separa de Barnabé, e daí vai e permanecem lá alguns dias numa cidade da Macedônia. Por quê? Porque ele teve a visão de um homem macedônio pedindo que ajudasse eles na Macedônia. Aí ele foi.
depois de 2 negações do Espírito Santo na vida dele, foi para Macedônia. Chegou lá na província da Macedônia, parou lá. Agora, quando ele chegou lá, Deus falou mais com ele? Não. Deus entregou visão para ele? Não. O que ele tinha que fazer? Esperar Deus responder? Não, Deus já tinha falado. Pega aqui, igreja. Se Deus já falou na tua vida, por que tem uma resposta? Se Deus já falou na tua vida, está lá no teu coração, Deus já te deu uma ordem, você tomou obediência, você está indo, por que você ainda quer mais resposta onde você chegou? Por que você quer ainda que um anjo desça do céu e te entregue a resposta numa cartinha lá? Olha, você quer a resposta de Deus para a tua vida. Se Deus já te entregou a resposta no teu coração. Se Deus já entregou a decisão no teu coração. Se Deus já falou no teu coração. Paulo foi negado 2 vezes. Teve uma visão para ir para a Macedônia. Quando chegou na província da Macedônia, o que ele fez? A palavra de Deus diz que ele ficou alguns dias. Orando? Não. Já foi procurar um lugar para ganhar almas para Jesus. Porque se Deus pediu para ir naquele local, Deus não falou aonde. Deus só disse, chega lá. Chegou lá, começou já a procurar almas para ganhar para Jesus. Aí ele foi andando pela beirada do rio, das águas, como diz a palavra ali, chegando na casa de uma mulher, onde tinha algumas mulheres reunidas. Diz a palavra que tinha algumas mulheres reunidas. E ele começou a pregar para essas mulheres. No meio dessa mulher tinha uma mulher chamada Lídia. E Lídia se converte. Diz a palavra que ela já andava nos caminhos do Senhor, mas ela se converte. Diz a palavra que toda a sua casa se converteu. Ela entregou a vida a Jesus, foi batizada e chegou para Paulo e disse assim, Paulo, se tu confias em mim do que aconteceu. Ela quis dizer, se é genuíno o que aconteceu na minha vida, a minha casa está aberta hoje para um ponto de pregação. E todo aquele local ficou dirigido por Deus. Não precisou mais o Espírito Santo falar na vida de Paulo, porque já havia falado, já tinha dado a visão a ele só precisava agir. Deus já falou na tua vida, então só basta agir. A direção do que você tem que fazer vai ser na caminhada. Deus vai instruindo aqui, vai instruindo lá, e você vai fazendo conforme a dispensação da vontade dele. Só que Deus já falou. Quer mais resposta para quê? Pastor, eu quero que um anjo desse do céu, eu quero que Jesus se materialize para mim. Não vai acontecer. Deus já falou. Já está no teu coração, já está queimando no teu coração, então vai fazer. Toma posição, Deus vai te abençoar no caminho. Deus vai te dar instrução no caminho, Deus vai te dar realeza no caminho. Toda a casa foi transformada, a Lídia foi transformada, irmãos. Tudo vai bem. Deus dirigiu Paulo, Deus dirigiu Silas, Deus dirigiu Timóteo. Ganharam uma casa, ganharam as mulheres daquele ambiente. A Bíblia cita que tinha mulheres, não cita que tinha homem. Mas a Bíblia diz assim, acredito que deveria ter alguma coisa de homem lá. Mas Paulo ganhou a vida de Lídia. E agora? Vai tudo bem. Diz a palavra que um dia, leia lá, Paulo está se dirigindo para o local de oração. Irmãos, quando na tua vida assim, está tudo bem, está tudo em paz com Deus, eu estou recebendo do Senhor, que maravilha, a igreja está uma bênção, meu casamento está uma bênção, meu material está uma bênção. Eu não estou profetizando, eu estou entregando a mensagem de Deus aqui, entenda? Bota na balança. Vai tudo uma bênção. Só que, quando vai tudo uma bênção, eu não preciso lutar tanto. Quando vai tudo mil maravilha, eu não preciso orar tanto, porque Deus abençoa, já está bem. Eu acabo me acostumando. Paulo e Silas estão se dirigindo para casa quando se levanta uma mulher. Diz a palavra de Deus que ela tinha um espírito de adivinha. E começou a gritar que eles eram homens de Deus. Só um espírito maligno gritando que eles eram homens de Deus. Mas para incomodar os dois. Para ver se eles diziam assim, olha, nós somos homens de Deus. Né? Aí Paulo diz que alguns dias aquela mulher estava incomodando ele. Irmãos, tudo que vai bem na tua vida, se prepare. Porque o propósito de Deus não é andar com tudo bem o tempo todo. Eu não estou falando aqui que você vai ter luta, eu não estou falando aqui que é para ter luta. Não, que bom se nós não tivermos nenhuma luta e Deus na direção dele for dessa forma, mas não é. Às vezes nós queremos viver um romance, né? Eu aceitei Jesus, aquele romance, e não
não vai acontecer mais nada de ruim, não vai acontecer mais nada de desastre na minha vida, não vai acontecer mais nenhum acidente, não vai acontecer nenhuma enfermidade, meu casamento vai às mil maravilhas. Não, irmão, não, isso é um romance. Isso aí você está lendo muito romance. Jesus, ele trabalha na profundidade do propósito dele. Entenda aqui. O propósito de Deus não é a tua vontade. Está tudo bem. Está tudo certinho. Está o meu dízimo lá, está a minha ofertinha. Pastor, está tudo bem. Aí se levantou lá uma adivinhadora para tirar do céu a vida de Paulo. Oh, Jesus. Paulo fica bravo. Como qualquer um homem de Deus, repreende o espírito maligno daquela mulher, diz a palavra que ela é liberta e vai embora. Olha só, porque só incomoda, irmãos, só incomoda quem não está com Jesus. Irmãos, quem está na direção de Deus entende o propósito de Deus e vai caminhar para que esse propósito aconteça. Quem não está, vai ser usado para incomodar. Aquela mulher retirada do espírito maligno vai para casa. Aí quem que fica bravo? Quem está ganhando dinheiro com ela. Porque sempre tem alguém ganhando em cima daquela pessoa que não é instruída por Deus. Aí tem um pessoal que estava ganhando dinheiro em cima porque ela tinha um espírito de adivinha, ela adivinhava e ganhava dinheiro. O que eles fazem? Se reúnem, pega Paulo, pega Silas e desce neles o chicote. Mas dá-lhe neles, acorrenta eles. Diz a palavra, levaram até um calabouço, prendendo eles pelos pés, pelas mãos. Todo rasgado dos açoites, porque libertaram a vida de uma pessoa e um ponto de pregação ficou lá. E eles não estavam sendo usados pelo Espírito Santo. Desculpa. Eles estavam. Mas eles não eram homens de Deus? Sim. Alguns poderiam falar, olha, eles têm pouca fé, pastor, tem pouca fé aí neles. Eles não conseguem. Por que tem pouca fé, né? A igreja é fraca. Está passando por luta, é fraca. Olha, eu acho que tem pecado, hein? Eu acho que Paulo e Silas tem pecado. Porque eles estão fazendo a obra de Deus, estão dando um pouco de pregação. Acho que eles têm pecado. Olha, eu acho que eles têm pecado. O propósito de Deus não é o meu e o seu propósito. Deus não levantou você para viver sempre bem com tudo. Deus levantou você para viver o propósito dele. E o propósito deles, a necessidade de muitas vezes você ter que brigar. Você ter que lutar por esse evangelho. Você ter que divergências na tua vida em que vai tirar muitas vezes você realmente do pedestal. Realmente vai te jogar lá na poeira. Vai fazer você comer poeira para aprender que Deus está na tua vida. A divergência tem que acontecer. Se não acontece a divergência, ficamos como filhos mimados. Tudo vem rápido, tudo vem fácil. Faço uma oração, está tudo bem. Paulo e Silas são presos. Quanta coisa eu e você passamos e nós reclamamos porque estamos passando, igreja. Ou porque de repente nós falamos assim, há demônio na nossa vida, irmãos. A palavra de Deus nos ensina que ele anda ao derredor, bramando, querendo te tragar. Mas os anjos do Senhor estão ao teu redor, te defendendo de toda investida de Satanás. Pastor, então Satanás não age? Pode, permitido por Deus, pode agir. Só que a palavra me diz que eu sou defendido pela própria palavra de Deus na minha vida. O demônio não pode tocar na minha vida sem permissão. Aí acontece algo errado de que é demônio. Pastor, e quem não anda com Deus tem que voltar para o caminho, tá? Porque pode ser demônio. Porque você está com a porta aberta para o demônio agir. Agora, se você está afastado do caminho do Senhor, volta o quanto antes. Se arrepende o quanto antes. Volta para o caminho o quanto antes. E os anjos do Senhor estarão ao teu redor. E se você que está no caminho de Deus, muita coisa que acontece é direção impermissível de Deus para você crescer. Pastor, perdi meu emprego. É demônio? Vai ver, Deus está dirigindo você para outro, irmãos.
Às vezes Deus quer ver como é que você é fiel. Às vezes Deus quer ver até o quanto você vai buscar em Deus na hora da divergência e quanto você vai buscar em Deus na hora da bonança. A divergência é necessária para a igreja crescer. A divergência dentro de casa é necessária para que toda a casa seja transformada pelo poder e a glória de Deus. Se não houver muitas vezes a confusão dentro de casa, Deus não vai fazer você buscar. Se não houver muitas vezes o abrir dos seus olhos, Deus não vai fazer você orar. Porque muitas vezes nós não oramos, ficamos em paz e tudo acontecendo bem, nós paramos de orar, de vir na igreja, relaxamos, paramos de ler Bíblia, porque está tudo bem. Aí acontece algo, a gente diz assim, não é demônio da onde? Se Deus está na tua vida, é demônio da onde? Deus está permitindo para que você cresça, para que você venha orar mais, para que você venha ler mais Bíblia, para que você venha mais tempo à igreja. E às vezes nós queremos atribuir as coisas de Deus a demônios. Eles são açoitados e presos. Olha o propósito de Deus. 2 lugares não foram permitidos pelo Espírito Santo de serem conduzidos. Aí chegaram até o ponto onde o Espírito Santo permitiu e começaram a pregar o Evangelho na casa de Lídia. Na casa de Lídia foi convertido. Olha a tua trajetória, irmãos. Olha o propósito de Deus na tua vida. Deus te levantou para pregar o Evangelho e passar o Evangelho às pessoas. Às vezes eu estou 30 anos dentro da igreja e ainda não aprendi o que é passar o Evangelho às pessoas. Às vezes eu estou 30 anos dentro da igreja e ainda não mudei minha maneira de agir. Eu tenho que aprender a mudar, eu tenho que crescer, eu tenho que tomar posição na minha vida. Porque senão, como que eu vou passar esse Evangelho que Deus anunciou para nós passar para as pessoas? E eu não mudo de jeito nenhum, eu preciso mudar, preciso tomar posição na minha vida. As divergências que estão acontecendo é para me crescer. Procure resolver dentro de um propósito de Deus. Tome posição dentro de um propósito. Quando eu orei pela minha esposa, esse tempo todo que a minha esposa não compreendia, irmãos, eu subia muito monte e saía muito para orar e consagrava a minha muito. Não que eu não consagre hoje, tá? Só porque naquela época era assim, ó, era ao extremo, irmãos. Eu ficava realmente sem comer, eu ficava realmente sem beber água, eu ficava realmente ali, ó, esperando a dispensação de Deus pela vida da minha esposa. Porque ela não compreendia o queimor de Deus dentro do meu coração. Ela dizia, o que estás fazendo? Não sai da igreja. Na época, hoje é uma pastora do meu lado, abençoada, me ensina muito, Deus transformou a vida dela. E não é mérito para mim, é um dever meu e seu buscar pela nossa família. Não pensa que, pastor, olha, que grande você é, conseguiu ganhar sua esposa. Não! Pela graça do Senhor, Ele libertou a minha esposa. Glória a Deus. Eu não fiz nada, eu fiz a minha obrigação, como sacerdote do lar, buscar pela minha esposa. Glória a Deus. Buscar pelo meu filho. Meu filho se batizou, hoje não está dentro da igreja, mas se batizou. Glória a Deus. Entendeu o Evangelho? Um dia ele vai vir. A minha filha está aqui. Então ela vai ser ensinada a mesma coisa. Então é o meu dever, é o seu dever mostrar para as pessoas quem é Jesus na nossa vida. E busquei pela vida dela. Nunca me esqueço, chegava em casa, quantas vezes ela queria brigar comigo, eu não queria. Quando um não quer, dois não briga. Entendem isso? Eu sei que a esposa fica mais nervosa quando o homem se cala, né? Mas tem muito homem nervoso quando a esposa se cala, que só sabe subir as paredes. A esposa se calou. Meu Deus do céu. Vamos deixar isso sempre enquanto casar, né? E a minha esposa ficava brava, e ela ficava brava comigo. Eu não brigava não, irmão. Chegava em casa, aí eu ia orar. Uma torre de vigília, ela dizia para mim, só não passa das 10, eu vou voltar à meia-noite. Sábio, né? Chegava em casa, ela queria me comer vivo, irmãos. Eu dizia assim, eu não vou negar meu Jesus, eu não vou negar meu Jesus. Quantos dias no chover, debaixo do chuveiro, eu chorava aos prantos para ela não me ouvir, dizendo assim, Senhor, o ministério que o Senhor entregou na minha vida é para os dois, eu não entendo porque ela não entende, é para os dois. Pai, eu vou buscar, eu vou confiar em Ti, mas é para os dois, Jesus, é para os dois. Eu não posso seguir sem ela querer, Jesus, Tu me chamou e chamou ela também. Entenda isso. Ministério é para os dois, tá? Amém. Glória a Deus. Ministério é para os dois. Deus nunca chama um e o outro fica de reserva. Não acontece isso. Casamento, os dois são um, tá? É Bíblia.
Tá? Então o ministério... um não entendeu ainda. Então ouve aqui o meu testemunho aqui para você começar a buscar. E eu buscar por essa mulher, irmãos. O propósito de Deus não é o meu propósito. E o meu pastor me abençoou, e eu pregava, e eu assim, pastor, como é que eu vou pregar? Minha esposa não me segue. Ele dizia para mim, prega a palavra, Deus é fiel. E foi em 2 anos. Fiz um jejum de 7 dias. Ou vai ou racha. 7 dias de jejum. No 7º dia, Deus me selou em línguas, libertou a minha vida. Eu estava em cativeiro dentro de mim. Buscando a Deus e pregando a palavra, em cativeiro dentro de mim. Eu tinha uma emoção prendida. Uma mulher orou pela minha vida. Ela caiu para um lado, eu caí para o outro. Eu cheguei em casa falando em línguas para minha esposa. Agora o negócio se entortou. E ela falava comigo, eu falando em línguas. Eu dizia assim, pronto, o casamento vai. E ela pediu o divórcio. Oi, ó Deus. E eu disse para ela assim, o que eu falaria, né, David? Eu disse, é Deus. Apertei a mão dela e disse assim, eu não vou negar Jesus. Isso aí. Ela está aqui, ó. Quando eu saí, eu pensei assim, vou arrumar minhas roupas, vou embora. Porque eu não vou negar Jesus. Jesus me tirou da droga. Jesus me tirou de uma lamaçal de lama. Jesus me tirou de uma depressão profunda que eu tinha. Jesus me tirou, me deu amigos verdadeiros, levantou a minha vida. Uma incompreensão da minha esposa. Eu não acreditar que Jesus pode transformar o meu lar. Eu não briguei com ela. Em nenhum momento desse tempo todo de 2 anos eu nunca briguei com ela por causa de igreja. Eu só me calava. Eu só orava, eu só chorava. E eu disse para ela, eu não posso escolher você porque acima de nós está Jesus. Eu escolhi Jesus e eu já estava pronto para arrumar minhas coisas para ir embora. Ela veio, me pediu perdão e a vida dela foi transformada. Ela está aqui hoje como pastora da igreja, me auxilia em todos os momentos, é minha pastora, minha auxiliadora, está do meu lado. Muitas vezes Deus fala tanto na vida dela, transborda tanto na vida dela e me auxilia tanto nessa caminhada que ela não suporte. Olha o que é que Deus faz. Por isso quando o pastor fala assim, está difícil na tua casa, não desiste. Quem pode mudar a tua vida está com você. Pastor, mas vai... Não, querido, fique tranquilo, Deus está no controle sobre um propósito. Então se você persistir e continuar na palavra e o propósito dele na tua vida, você não precisa nem discutir, nem brigar. Vai acontecer. Só pela posição que você toma diante do propósito dele na tua vida. E muitas vezes acontece isso dentro das casas. Um sempre quer, o outro não quer. Um sempre é mais rendido e o outro é um pouquinho mais segurado. Por quê? Porque não estão ainda naquele equilíbrio. Mas vai chegar um tempo que vai haver aquele equilíbrio e os dois serão encharcados pela glória de Deus. Paulo está preso. Já vou encerrar aqui, tá? Paulo foi preso, Silas preso. Agora pense, eu e você preso. A gente já ia falar um monte, né? E se guardei, mas eu salvei a vida daquela pessoa. Mas eu ajudei aquela pessoa. Mas por que eles fizeram isso comigo? Eu estava buscando a Deus. Eu estava fazendo isso. Eu estava fazendo aquilo. O propósito de Deus não é o teu propósito. Os dois presos. Por quê? Porque libertaram a vida de uma pessoa. Por quê? Porque estavam pregando o Evangelho. Por quê? Porque estavam ouvindo a voz do Espírito Santo, mas foram presos. Olha o propósito. Sabe onde Deus quer te levar? Aleluia. Deus quer te levar dentro de presídio. Mas como é que eu entro lá, pastor? Você vai ter que ser preso. Pastor, eu vou fazer um trabalho aí. Então estuda capelania e entra. Você vai ter que estudar capelania para entrar sem ser preso. Pastor, e se for o propósito de Deus? Você vai ter que ser preso. O que eu estou falando aqui é muito de Deus. Só você pode estar dentro da tua casa 24 horas. Só você pode estar dentro do teu trabalho onde você pisa as plantas dos teus pés 8 horas por dia. Muitos, 24 horas, 10 horas, 12 horas. Mas só você pode estar lá dentro.
Deus te leva no propósito que Ele quer. Se um dia Deus quiser te usar dentro do presídio, você não tem capelania, não tem comentário, você vai ter que ser preso. Alguém vai te caluniar, alguém vai te julgar e vai te prender lá. Aí quando você estiver sentado lá, você escuta a palavra, a pregação do pastor, lembra? Né? Pega na mão lá do pessoal do caso e começa a pregar a palavra, você vai ser solto. Toma posse aí, é para a tua vida. Irmãos, pregar o Evangelho não é essa fantasia que nós fizemos na nossa vida, essa fantasia aí, eu vou pregar o Evangelho, que bonito. Não. Pregar o Evangelho é a coisa mais linda que tem na nossa vida. Mas tem que haver a divergência. Se não tem a divergência, está muito calmo para ser o Evangelho que está sendo pregado. Está muito calmo, não estou me incomodando ninguém. Opa, então alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada, eu tenho que incomodar. Mas incomodar de uma maneira gostosa, sabe? Pregando o Evangelho da verdade, deixar o mundo se incomodar. Os dois estão presos, nós estamos presos lá. Aí estamos reclamando de outra coisa. Aí Deus não vai fazer algo, não adianta, você vai ficar preso, será condenado e será julgado. E se eu começar a adorar, o negócio mudou, está movimentando. E se eu começar a glorificar, já começou a melhorar. E se eu não reclamar, entregar dentro do Senhor, entender o propósito e dizer, Senhor, eu sou instrumento nas tuas mãos, usa-me. Aí pronto, as cadeias caíram, as portas se abrem e você será solto para a honra e glória do Senhor Jesus. Paulo começa a adorar com Silas, adorar, os guardas começam a ouvir. Você sabia que Paulo não estava preso? Na época era assim, ficava um guarda algemado com quem estava preso, tá? Quando era um preso muito importante, que eles tinham que defender, ficava uma pessoa algemada com ele. Paulo convertia todos os soldados. Paulo convertia todos os soldados que ficavam com ele. Todos os soldados se convertiam quando sentavam com Paulo, na prisão. Vai conferir isso na Bíblia, está lá na palavra. Todos eles se converteram a Cristo. Reconheceram a autoria de Paulo. Reconheceram que Jesus estava na vida de Paulo. Porque ele tinha uma vida, ele sabia do propósito. Nós temos que entender que o propósito, a dificuldade ela vai vir, a divergência ela vai vir, vai dar o tempo do deserto, vai vir. Por quê? Porque Deus tem um propósito na tua vida, não tem outra coisa. Deus quer te levar onde ninguém vai. De repente onde ninguém quer. Paulo e Silas começam a orar. Os guardas começam a ouvir, tem um terremoto, Deus responde com um terremoto, as cadeias caem, as portas se abrem, ninguém sai, ninguém vai embora. Por quê? Porque Paulo entende o propósito de Deus, Paulo sabe que Deus tem alguma coisa para fazer ali. Às vezes Deus alivia a luta na tua vida, mas só para você dar uma respirada. Segura firme, dá uma respirada, vem outra. Aí o guarda que foi confiado à vida de Paulo quer tirar a vida, porque naquela época um guarda que deixa os presos ir ou fugir paga com a própria vida. Diferente de hoje, né? Hoje faz o que quer, né? Se paga com a própria vida, o negócio é mais sério. Então ele puxa da bainha o faca, a espada, o que foi citado lá no original, que eu não li, não vi isso. Ele puxa para tirar a sua própria vida. Quando vai tirar, Paulo grita, para, estamos todos aqui, ninguém saiu. Porque quem está no propósito, irmãos, não quer destruir a vida de outra pessoa. Quem está no propósito quer edificar a vida. Quem está no propósito vai falar a verdade para a edificação tanto da igreja quanto de você. Quem está no propósito vive a verdade de Cristo na fala. Vive a verdade de Cristo na posição, na conduta, no princípio. Quem está no propósito entende que Deus está trabalhando na divergência e não foge da luta. Pelo contrário, assume a luta e passa por ela. Aí Paulo fala para ele, aí ele não entende mais nada. Paulo prega Cristo para ele. Diz a palavra que toda a família do carcereiro aceita Jesus como Salvador. E tem mais, é tudo batizado. E tem mais, limpam os vergões de Paulo. Cuidam dele, cuidam dos seus amigos, cuidam de todos.
O propósito de Deus era a família do carcereiro ser salva. Não era Paulo pregar na casa de Lídia, não era Paulo sair de 2 cidades que o Espírito Santo não conduziu. O propósito não era a divergência que aconteceu lá, não era demônio, era Deus instruindo os dois numa divergência para que Paulo tomasse a posição correta que o Espírito Santo queria. Muitas vezes a divergência é para você tomar posições do que o Espírito Santo quer na tua vida. Pare de jogar a culpa em terceiros. Pare de jogar a culpa no irmão, no segundo, no teu cônjuge. Para! Assume a responsabilidade de filho de Deus. Assume a responsabilidade do Evangelho na tua vida. E lute por essa divergência. Deus tem um propósito de salvação. Deus não tem um propósito de enriquecer ninguém. Porque nós já somos ricos pela palavra e pelo poder de Deus. Nós já somos ricos de alegria, ricos de paz, ricos de discernimento. O que Deus tem no propósito da tua vida é a salvação. Ele quer salvar a tua casa, Ele quer salvar a tua família, Ele quer salvar teu vizinho, o teu trabalho, Ele quer salvar os teus amigos. O propósito é esse. A família do carcereiro tinha que ser salva. Quem podia entrar lá? Quem fez capelania? Não tinha. Paulo ia chegar lá, o Espírito Santo me trouxe aqui. Não! Entenda! As coisas têm que acontecer para que você consiga ter a porta aberta para entrar. E muitos querem entrar no presídio, mas não faz um curso de capelania. Deus vai levar você a ser preso. Aleluia. Oh Jesus, esse pastor endoidou. Ei, Deus está falando na tua vida. Deus vai colocar você em lugares que você está pedindo para pregar o Evangelho. Você não vai entender, mas vai lembrar dessa pregação nessa noite. O Espírito de Deus está sobre vós. E você vai ser usado para converter toda a casa. Quantos lugares Deus já me levou com o meu trabalho, irmãos? Eu não vou citar aqui, para não constranger a vida das pessoas que estão me assistindo, mas quantos lugares Deus me levou a pisar, irmãos, com o meu trabalho. Deus me levou a casas que eu não podia entrar, só podia entrar se eu estivesse trabalhando. Aí vem nós falando assim, não. Eu estou trabalhando, não dá para me fazer muita coisa. Deus já está agindo na tua vida. Deus já está agindo com propósito no teu trabalho. Deus já tem um propósito do teu trabalho incluído. Deus já tem um propósito da tua família incluído, da salvação. Ah, mas pastor, depois que eu vim para essa igreja, uma divergência dentro da minha casa, ninguém aceita mais eu ir para o estudo, ninguém aceita mais eu orar, quando eu abro a Bíblia lá em casa, todo mundo me chama de doido, me chama de Bíblia, me chama de crente fanático. Eu não aguento mais, pastor. Então eu tenho uma resposta para você nessa noite. Vai aguentando, porque Jesus quer salvar a tua casa. Não foge não, porque é o trabalho de Deus. Há necessário da divergência para que nós venhamos a crescer. Se não acontecer divergência entre o casal, não há conserto. Se não acontecer divergência entre pai e mãe, não há conserto. Entre filho e pai, filho e mãe, não há conserto. Tem que ter a divergência. Quando você chama a atenção do teu filho, ele não atende ao teu chamado, o que você vai fazer? Vai disciplinar. Não é isso? Aí ele fica com um bico desse tamanho porque acha que com aquela idade está certo de fazer um monte de coisa na vida errada. Eu sempre falo para minha filha, eu tenho 44 anos de experiência para lhe ensinar. E o que tu está passando, eu já passei. Então olha só, estou te dando de lambuja, de graça. A resposta, não faz isso que você vai cair. Pensa que ela me atende? Não me atende. Aí vai lá, faz e cai. Aí vem o pé no pneu. E vai ser assim a vida toda, até entrar aqui. Muitas vezes a tua casa não serve ao Senhor, e nunca vão entender, e nunca vão compreender a partir do momento que não viveram com vocês essa maravilha de Deus. Mas eu tenho uma resposta para a tua vida, continua. Sabe, queima dentro da tua casa. Sabe, glorifica o Senhor dentro da tua casa. Abre mais vezes a Bíblia. Mostra quem você é com Jesus. Mas acima de tudo esteja o amor de Deus no teu coração. Esteja a temperança, o domínio próprio, o fruto do Espírito, para que você consiga conduzir a tua casa em mansidão e graça do Senhor. Para que lá no teu trabalho você não comece a julgar as pessoas pelo jeito que elas são, ou pela maneira que eles se colocam, mas que seja julgado pelo pecado que cometem, seja julgado por aquilo que estão contra a palavra de Deus, mas que a tua vida seja necessária para mostrar com amor a essas pessoas. Porque muitas vezes nós queremos colocar o Evangelho, desculpa a expressão que eu vou usar,
por goela abaixo. Nós queremos que as pessoas engulam o Evangelho. Não, é dessa forma acabou. Não, não é assim, irmãos. É amando as pessoas que se fala do Evangelho de Cristo. Não é falando para as pessoas o que tem que fazer, mas mostrando de que maneira fazer. Há necessário divergência dentro da tua casa, na família, no teu trabalho. Deus vai te colocar em posições que você nunca imaginou pensar estar. Depois dessa palavra aqui, Deus vai te colocar em lugares que você vai dizer assim: eu nunca imaginei estar aqui, mas Deus tem um propósito de você nesse lugar. Porque o propósito final de todos nós é salvação de almas. Não adianta correr, não adianta eu querer ganhar o dinheiro que for nessa terra, ter um monte de bens, um monte de carro, um monte de terreno e não ser salvo por Jesus Cristo. Não adianta eu pegar e enriquecer a vida lá das pessoas, trabalhando, e não falar nunca do amor de Cristo dentro do meu trabalho. Ser um crente agente, né? É sempre escondido, né? Nunca revela quem é. Então nós precisamos entender o propósito de Deus. Há necessidade da divergência. Se não é divergência, eu e você não acordamos com o Evangelho. Se não é faltar o dinheiro, às vezes do pão, nós não acordamos para buscar. Se não é às vezes o casamento ir mal, nós não acordamos para buscar. Se não é às vezes nós necessitar da ajuda do irmão na igreja, nós não acordamos para vir para os cultos. Vai chegar um tempo que as pessoas vão procurar as igrejas e elas não vão estar mais abertas. Vai chegar um tempo que você não vai encontrar, vai ter pessoas escondidas, porque o Evangelho vai ser proibido. Aproveite esse momento para queimar por Jesus, trazer quantas almas você for necessária para Cristo, porque a tua vida tem um propósito para resgatar almas. Você não tem um propósito para ir para casa agora e viver a tua vida, você tem um propósito para resgatar almas, e Cristo te chamou para isso. Cristo está mudando a tua vida, o teu caráter, a tua posição para isso. Cristo está te mostrando a verdade para isso. Então, aonde você pisar a planta dos teus pés, prega o Evangelho de Cristo através da tua vida. Fale para as pessoas do amor de Cristo. Há necessária divergência. Está passando por luta? Dê glória a Deus. É difícil, né? Como é difícil dar glória a Deus na luta. Como é difícil você orar a Deus. Senhor, majestoso, maravilhoso na luta, né? Como é difícil. Muitas vezes só dobramos os joelhos, às vezes nem dobramos os joelhos, não confiamos mais, só choramos. O Senhor está contigo, Ele está na direção dessa luta que você está passando. Ele sabe o que está fazendo na tua vida. Ele nunca perdeu o controle, nunca vai perder na tua vida. E Ele tem um propósito final na tua vida, em tudo que está acontecendo. Só se apegue a Ele. Ouça o Espírito Santo. Não deixe o que está ao teu redor te contaminar. Tome as rédeas com Cristo da tua vida. Tome uma posição no teu lar. Busca Deus com toda a tua força. Vamos ficar de pé? Eu li no início, né? Foi proposital. Isaías 55, 8, que diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Às vezes nós temos que trilhar um caminho que não é o que Deus quer, não adianta. E força a barra daqui, força a barra. Deus não quer. Deus quer você no propósito dele. Que propósito? Salvação de almas. A tua família será salva. A tua casa será salva. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E é dessa maneira que Deus quer a tua vida. Então se esforce, pode vir à frente. Se esforce para estar na direção do Espírito Santo, na vontade dele, no centro da vontade dele. Amém? Eu quero orar pela tua vida nessa noite, antes de nós partirmos para a ceia. Pode segurar, não tem problema. Eu quero orar pela tua vida para Deus te fortalecer nessa noite. Coloca a mão na altura do teu coração assim, curva a tua cabeça, fecha os teus olhos nesse momento. Eu quero orar pela tua vida. Você que está pela internet também, curva a tua cabeça e fecha os teus olhos. Coloca a mão na altura do teu coração, eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus Cristo, que a tua bênção esteja sobre a vida dos teus filhos nessa noite. Enche esse lugar com a tua graça, transborda esse coração com essa alegria, Pai. Senhor, o propósito que tu tens para essa casa, para essa família da salvação, é da transformação desse lar, desse trabalho, Pai. Aonde quer que eles forem, que o Senhor levar a tua igreja, Pai, que eles sejam luz, que eles sejam sal naquele ambiente, que eles possam salgar, Senhor, que eles possam iluminar aquele ambiente, que eles possam ser instrumento nas tuas mãos, ó Pai.
A divergência é necessária para que possamos crescer. A dificuldade é necessária para que possamos estar de pé, porque Tu estás no controle de todas as coisas, ó Pai. Coloca as Tuas mãos nesse momento na necessidade da Tua igreja. Coloca as Tuas mãos na necessidade da Tua casa. Senhor, entregamos a Ti nesta noite. Repreendemos todo o mal, repreendemos todo levantar contrário sobre a Tua igreja. No nome de Jesus, nós pedimos a Tua bênção, Pai, em nome de Jesus. Amém. Dê uma salva de palmas para Ele. Eu quero me direcionar já assim, irmãos, já para aproveitar esse momento da palavra, porque Deus tem uma direção e um propósito sobre a igreja. E o propósito é libertação, cura, transformação de vida e salvação em primeiro lugar. Nós precisamos ser salvos em Jesus Cristo, entender o propósito de Deus. Irmãos, abra a tua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Nós vamos estar falando sobre a Santa Ceia do Senhor nesse momento. Cadê o irmão Nilson? Vem cá, querido. Não vou esquecer de você. Vai ler na tua palavra ou na minha? Na tua, né? O irmão Nilson vai estar dirigindo a palavra aqui da Santa Ceia. Você presta atenção, tá? Olá, igreja, a graça e a paz. Amém? Amém. É uma honra, né, estar aqui nesse momento. Uma mesa preparada para quem? Para todos. Exceto as crianças que não conseguem discernir o certo e o errado. Mas adultos todos. Basta se arrepender dos pecados, né? Claro. Então peço para abrir a Bíblia, né? 1 Coríntios capítulo 23, capítulo 11, versículo 23, que diz assim: porque eu recebi do Senhor esse ensinamento que passei para vocês, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão, eu dei graças a Deus, depois partiu o pão e disse: este é o meu corpo, que entrego em favor de vocês, faço isso em memória de mim. Assim também, depois de jantar, ele pegou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança, feita por Deus com o seu povo, a aliança que é garantida pelo meu sangue. Cada vez que vocês beberem desse cálice, façam isso em memória de mim. De maneira que cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer do pão do Senhor ou beber do seu cálice, de modo que ofenda a honra do Senhor, estará pecando contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, que cada um examine a sua consciência, então coma do pão e beba do cálice. Pois a pessoa que comer do pão ou beber do cálice sem reconhecer que se trata do corpo do Senhor, estará sendo julgada ao comer e beber para o seu próprio castigo. É por isso que muitos de vocês estão doentes e fracos, alguns já morreram. A palavra de Deus diz que para nós examinar a si mesmo, e aí pode comer do pão e beber do cálice. Mas, irmão Nilson, eu não sou digno. Quem é digno, né? Quem é digno? Quem não peca? Todos nós pecamos. Basta nós se arrependermos dos nossos caminhos, pedir a Deus, que Ele é Deus misericordioso, Deus que perdoa a todos nós, né? Qual é o pai que não perdoa seu filho? Irmão Nilson, eu estou em pecado, eu pequei no trabalho, eu pequei em casa, eu peguei com alguém, não sei, eu não conheço o coração, mas Jesus examina a cada um. E vocês sabem, lembra de alguém nesse momento. Se vocês lembram de alguém que nesse momento precisa pedir perdão, se essa pessoa estiver aqui, sai do seu lugar, vai até ele e pede perdão. Bota o inimigo debaixo dos seus pés, irmão. E essa pessoa não está aqui. Talvez no trabalho, na faculdade, ou em casa, não sei, mas cada um sabe onde deve pedir perdão. Eu sei por mim. Então que possamos se arrepender de todo o nosso coração. A palavra de Deus diz que
aquele diz que não tem pecado, já está mentindo, porque todos são pecadores, né? Então, que possamos se arrepender e tomar a ceia do Senhor. Amém? Queridos, a Santa Ceia, eu sempre gosto de frisar aqui, o Maurício já falou algumas coisas, mas eu quero frisar um pouco mais aqui. A Santa Ceia, ela não é algo religioso que você participa e vai santificar a tua vida com Deus, vai trazer você mais poder de Deus sobre a tua vida. Não. A Bíblia fala assim, ó, fazei em memória de mim. É em memória de quem? De Cristo. Memória do quê? Morte, ressurreição, e breve Ele vai vir para buscar a igreja. Cristo, quando reuniu os discípulos na última Santa Ceia, ele falou isso. Esse aqui é o pão representando o meu corpo, e esse aqui é o vinho representando o sangue derramado na cruz do Calvário. Fazer em memória de mim. Então, todas as vezes que você reunir a igreja para participar da Santa Ceia, é em memória de Cristo. Eu não posso ser aquela pessoa religiosa, eu vou tomar porque eu estou em pecado. Não. O único que perdoa pecado é Jesus Cristo. Nós temos que confessar a Ele e nos arrepender para que Ele venha nos perdoar dos nossos pecados. Isso sim, confessar, se arrepender, tem perdão de Cristo. A Santa Ceia é em memória. Então eu vou ver, Paulo diz assim, ó, examine-se o homem a si mesmo. Pastor, eu não sou batizado e agora eu tomo ceia. A Bíblia não está falando. A Bíblia está falando, examine-se o homem a si mesmo. Você está em paz com Deus, se você está em comunhão com o Senhor, participe da ceia. Ah, pastor, e o batismo? Quem crer e for batizado será salvo. Você que crê em Jesus Cristo, aceitou Ele como Salvador e ainda não participou do batismo, irmãos, corre, porque você precisa confirmar a tua caminhada de fé. Tem 2 pessoas que estão aqui hoje que já vão marcar o batismo, já passaram pelo curso, estão preparados para receber o batismo. Pastor, eu ainda não sou batizado. Venha falar comigo no final do culto. Você precisa, se crer em Jesus Cristo, precisa passar pelo ensinamento do batismo. A Santa Ceia do Senhor, nós só podemos participar dela em memória de Cristo, como diz a palavra. Eu não posso dizer quem pode e quem não pode tomar ceia. Examine-se o homem a si mesmo, participe, é o Espírito de Deus que convence. Não é o ser humano, não é o homem. O homem não lê o coração, mas o Espírito esquadrinha o coração. Ele sabe se eu e você podemos. Ele sabe se eu e você pedimos perdão e nos arrependemos. Eu não tenho esse poder. Eu passo a instrução. Agora você tem que se autoexaminar com Deus nesse momento, nessa noite. O irmão Luiz falou algo muito importante do perdão aqui. Irmão, se você está em falta de perdão, alguém perdoa. Perdão não é sentimento, é escolher. É uma escolha. Perdão você tem que escolher, tem que obedecer. Eu vou perdoar. Pastor, mas não importa. Você tem que perdoar, você tem que liberar perdão e segue a vida. Não espere sentir, porque você nunca vai perdoar. Espere obedecer. Obedecer é diferente de esperar e sentir. Obedecer é fazer muitas vezes o que eu não quero. E Cristo ali restaura a minha vida. Santa Ceia do Senhor é um memorial a Cristo pela igreja dele. Amém? Eu gostaria de consagrar os elementos nesse momento. Feche os teus olhos. Aproveitar esse momento, se você tem que reconciliar com o Senhor nesta noite. Examine-se o homem a si mesmo e assim participe. Então peça ao Espírito Santo nessa noite para que a tua vida seja relatado ao teu coração que precisa ser consertado. Que o Espírito de Deus venha sobre a tua vida nesta noite para que haja conserto dentro do teu coração. Para que a tua vida esteja esclarecida diante do Espírito Santo, que Ele venha esquadrinhar o teu coração e revelar o que precisa ser consertado. Pai, eu peço ao Senhor que abençoe a tua igreja, que neste momento haja um conserto, haja um perdão, Pai, haja a tua misericórdia. Que o Senhor nos perdoe, Pai, pelas falhas, os defeitos que cometemos muitas vezes. Coloque as tuas mãos nesse momento pelos elementos, Pai, o pão, representando o teu corpo que foi moído na cruz do Calvário. O suco de uva representando o sangue da nova aliança.
O sangue derramado na cruz do Calvário, ó Pai, nós pedimos ao Senhor que consagre os elementos dessa noite e que venha sobre a vida de cada um que vai participar, ó Pai, que vai sentar à tua mesa, que vai aliançar contigo, que vai participar dessa memória a Ti, Senhor, porque nós participamos em memória ao Senhor Jesus, nós participamos em esta memória, morte e ressurreição. Em breve Ele vai vir buscar a igreja. Pai, nós cremos que Tu és nosso Salvador, Senhor. Peça-te a Tua bênção neste momento, no nome de Jesus. Como é que nós vamos participar? Quem não vai participar pode sentar. Quem vai participar vai pegar o cálice, o pão e vai voltar para o seu lugar e vai aguardar até nós todos participarmos juntos, tá? Pode começar por aqui para ficar organizado. Os de lá passam por trás e dão uma volta, por gentileza. Pode começar a vir, igreja. Vamos adorar? Venha em espírito, igreja. Venha na adoração. É noite de aliança, é noite de renovo, é noite de memória. Ele abençoa e parte o pão e lava os pés daqueles fiéis, e mesmo traído recebe assim o vinho e o pão, ao invés de rancor, lavou nossos pés e enxugou a dor. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim e pelo meu viver. No vinho, o amor, no sangue, o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim e pelo meu viver. No vinho, o amor, no sangue, o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. Ó, coral, vamos lá. Depois de cear, e era um louvor que vinha preparar a maior canção cantada na cruz, escrita na ceia pelo meu Jesus. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim e pelo meu viver. No vinho, o amor, no sangue, o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim e pelo meu viver. No vinho, o amor, no sangue, o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. Ele pensou em mim, o meu Jesus pensava em nós. Glória a Deus. Capítulo 11, versículo 23 está escrito: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Pode participar da ceia. O vinho também no peito mamado, com aquilo que vem de um lado sorriso. Se quiser dobrar o teu joelho e agradecer a Deus, Ele abençoa e parte o pão e lava os pés daqueles fiéis,
mesmo traidor recebe assim o vinho e o pão, ao invés de rancor, lavou nossos pés e enxugou com a dor. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim e pelo meu viver. Não vi o amor no sangue, o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim e pelo meu viver. Não vi o amor no sangue, o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. Aleluia. Cantou depois de cear, e era um louvor que vinha preparar a maior canção cantada na cruz, escrita na ceia pelo meu Jesus. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim e pelo meu viver. Não vi o amor no sangue, o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim e pelo meu viver. Não vi o amor no sangue, o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. Ele pensou em mim. Glória a Deus. Que Deus abençoe tua vida, tua casa, tua família, no nome de Jesus.